Vamos decodificar algo incrivelmente complexo hoje: as nossas ações diárias. Boas-vindas a esta análise onde vamos mapear, passo a passo e com exemplos bem práticos, a evolução exata do behaviorismo através de 3 equações científicas fundamentais. A ideia é entender exatamente como a ciência transformou a nossa compreensão sobre o comportamento humano. A nossa jornada vai passar por 5 etapas bem claras. Começamos com a relação entre filosofia e ciência, passamos para a visão do todo e o ambiente, e depois mergulhamos nas 3 grandes escolas: o behaviorismo metodológico, o mediacional e, finalmente, o radical. E o nosso ponto de partida é justamente a base da teoria. Porque, no fim das contas, todo empreendimento científico rigoroso nasce de uma fundação filosófica. E olha só como essa mecânica funciona na prática. Primeiro formulamos perguntas baseadas em pressupostos filosóficos. Depois, testamos isso no mundo real. E por fim, a gente confirma, sustenta ou até supera essas teorias com novas técnicas. A ciência é um processo vivo, né? As teorias não são dogmas inquebráveis. Elas evoluem e é exatamente essa evolução que a gente vai acompanhar aqui. Indo agora para a visão do todo e o ambiente. Antes de explorar as ramificações específicas, é essencial estabelecer a visão de mundo que une toda a filosofia behaviorista. O ponto de partida fascinante aqui é a rejeição explícita daquela antiga divisão entre mente e corpo. Não tem um fantasma imaterial operando a nossa máquina física, sabe? O ser humano é visto como um sistema único, integrado e completamente unificado. E apesar das divergências que a gente vai ver logo mais, existia um consenso absoluto sobre essa dinâmica de interação. A gente interage diretamente com o ambiente, altera esse ambiente e, o mais importante, a gente é afetado de volta por essas alterações. É uma via de mão dupla constante que tornou possível a criação de uma ciência do comportamento. O que nos leva à primeira grande escola de pensamento, o behaviorismo metodológico, a nossa abordagem clássica. O grande pioneiro aqui foi J.B. Watson. Para ele, se a psicologia quisesse sentar na mesma mesa que a física ou a química, ela precisava de um rigor empírico absoluto. A experimentação e a observação eram a prioridade máxima. Então, Watson traçou uma fronteira super rígida. Se algo pode ser visto por todo mundo, é alvo de estudo. Pensamentos e emoções existem, sim. Ele não negava isso de forma alguma. Mas, como ficam escondidos e não podem ser observados externamente, eles simplesmente ficam de fora do radar da ciência. O que nos entrega a primeira equação fundamental, o SR. O S é o estímulo do ambiente e o R é a resposta. Vamos pensar num exemplo prático. Um estrondo altíssimo e repentino do lado de fora. Esse é o estímulo. O pulo de susto involuntário, essa é a resposta. É uma relação direta, mecânica e perfeitamente testável em laboratório. Mas a ciência, como a gente falou, vive testando os seus próprios limites. Essa restrição estrita ao observável nos traz ao behaviorismo mediacional e ao retorno do mentalismo. Pensadores geniais como S. Tolman e C.L. Hall perceberam que ignorar completamente o que acontece dentro da gente deixava um buraco enorme na compreensão humana. Eles argumentaram que pensamentos e emoções precisavam voltar com urgência para o jogo científico. A lógica deles introduziu uma mudança de paradigma profunda. Existe uma dimensão mediadora funcionando como um filtro. A gente não reage ao mundo de forma puramente objetiva. A gente reage à nossa interpretação pessoal desse mundo. E isso, claro, representou um retorno oficial ao mentalismo. Para colocar isso na prática, entra o O na nossa equação, virando SOR, estímulo, organismo e resposta. Imagine um cachorro correndo velozmente na direção de uma pessoa. Esse é o estímulo. O organismo, ou seja, a mente, faz a mediação. Se existe um trauma com cachorros, a interpretação é perigo e a resposta é fugir. Mas se a pessoa ama animais, a interpretação é alegria e a resposta é brincar. O estímulo é o mesmo, mas a mediação interna muda absolutamente tudo. E agora, chegamos à nossa quinta e última seção, o behaviorismo radical, onde eventos privados são tratados como fenômenos puramente naturais. Foi B.F. Skinner quem trouxe a síntese elegante que sustenta a análise do comportamento até hoje. A genialidade dele foi simplesmente eliminar a necessidade de uma dimensão imaterial. Ele propôs que todos os fenômenos humanos, sentimentos e pensamentos inclusos, são na verdade comportamentos naturais. O pulo do gato de Skinner foi a forma de categorizar e desmistificar a nossa mente.
Andar ou falar são eventos públicos, visíveis para a comunidade. Já pensar ou sentir são eventos privados. Um pensamento é só um comportamento natural, onde a única plateia presente é a própria pessoa que está vivenciando aquilo. Não ter público externo não faz disso algo místico. O que nos leva à equação definitiva na prática, SRC, estímulo, resposta e consequência. O comportamento não é só ativado pelo que vem antes, mas é profundamente moldado pelo que vem depois. Exemplo prático, uma prova difícil se aproxima, o estímulo. Estudar a tarde toda é a resposta. Tirar nota máxima e receber elogios, a consequência. É exatamente essa consequência positiva que transforma a probabilidade desse comportamento se repetir no futuro. E para amarrar tudo isso de forma clara, temos esse comparativo. Fomos da exclusão rígida do Watson com o modelo SR, passamos pelo filtro mental do Tolman e Hu no SOR, até chegar na compreensão abrangente do Skinner com o SRC, que abraçou nossos eventos privados com uma parte natural de todo o ciclo comportamental. E para Skinner, isso ia muito além da teoria de laboratório, viu? Ele acreditava que, ao entender profundamente como as consequências moldam o comportamento, a gente ganha a ferramenta para projetar uma sociedade muito mais justa, focada em desenvolver o potencial de cada um, através de um ambiente de equidade. Para fechar nossa exploração de hoje, fica uma provocação para a gente pensar. Quando paramos de ver emoções e pensamentos como entidades mágicas e passamos a encará-los como comportamentos naturais integrados, a nossa visão de mundo muda. Ao invés de tentar consertar a mente, o foco passa a ser melhorar os ambientes ao nosso redor e as consequências que eles geram. Muito obrigado por acompanhar esta análise e até a próxima.